E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez um vídeo de Dragon Ball. Acabei de postar um vídeo falando sobre o Dragon Ball Super Remake, né? Dragon Ball Super Beerus, né? Que eu já falei que não é remake, é remaster, mas eu vou chamar de remake aqui até para facilitar a comunicação, tá bom? E quais são as minhas expectativas sobre esse remake, né? Vamos por partes, né? Sobre as críticas, que eu vi muita gente criticando isso, passando raiva, eu acho que é um ponto muito importante da gente se falar aqui, né? Que é o quê? De novo estão contando essa história pela quarta vez. Nossa, todo mundo esperando a continuação e eles me anunciam isso. Vamos lá. Eu concordo em poucas partes com esse ponto, porque no geral eu não concordo. Que é o quê? Primeiramente que pra mim era a terceira vez, tá? Mas vocês estão falando que é a quarta. E assim, quero ser honesto, né? Isso porque eu não pesquisei, e eu não vou pesquisar, porque eu tô com preguiça. Mas isso realmente foi contado no mangá do Super? E quando eu falo contado, não tô falando de, tipo assim, um capítulo. Eu tô falando, tipo, foi um arco contado no Super, porque pelo amor de Deus, se vocês estão falando, nossa, tipo, foi lá 3 capítulos, tem 3 capítulos da saga Bills ali. Aí vocês me falam assim, não, porque estão contando de novo, tipo assim, sério que 3 capítulos pra você. Se for assim, então toda vez que tem flashback tá contando de novo essa história, tem que adicionar na conta, né? Agora, se realmente foi um arco que foi adaptado no mangá, eu não lembrava, né? Mas que seja 4 vezes, né? Que seja a quarta vez. Sinceramente, eu já acho isso ridículo. Porque assim, é uma crítica que eu acho que ela é claramente infundada. Primeiramente, a primeira versão que foi adaptada foi o filme. O filme literalmente trouxe Dragon Ball de volta, então acho que você não vai questionar, né, a existência do filme. Aí teve o anime e o mangá. O anime literalmente ia começar uma história nova. Nesse filme tem um personagem novo que virou recorrente da série, que é o Bills, o Whis também. Tem uma transformação nova. Então, assim, você acha que esse filme não deveria ter sido adaptado pro anime, só porque teve filme, só porque teve o, o filme não deveria ser adaptado. E aí pro mangá vale a mesma coisa. Eu não lembro se foi adaptado, tá? Mas se foi, tipo, tem lógica, né? Porque é um personagem recorrente, é uma transformação nova que inclusive foi bem utilizada no mangá, então teria que ser adaptada sim. Vocês não queriam que tivesse sido adaptado? Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Eu entendo que é meio frustrante, que é meio chato, mas não é como se, tipo assim, nossa, eles estão martelando qualquer merda nossa, cara. Tipo assim, a adaptação do anime foi uma porcaria? Foi. Eu já vou entrar nesse ponto também. Mas é fato que as 3 adaptações precisavam existir. Questionar a qualidade delas é outros 500, mas a existência da adaptação, ela tinha que ter sido adaptada 3 vezes. E a quarta aqui tá vendo literalmente pra consertar a merda que eles fizeram com uma dessas adaptações. Se eles tivessem feito direito, não ia precisar existir a quarta. Eu até concordo. Só não concordo. Eu acho que você resumir estão entregando a mesma história pela quarta vez é simplificar um assunto. Que não é tão simples assim. Né? Não é só entregar a mesma história pela quarta vez. Não, tem um porquê. Né? Tem uma questão para ter sido adaptado tantas vezes. E assim, 4 pra mim não é tanta coisa assim, por mais ridículo que pareça eu falar isso. E tem outro ponto que é um argumento bem infantil, mas eu acho que serve, é só você não assistir, sabe? Pô, mas não sei o que lá. Tipo assim, não é como se realmente você precisasse assistir, é só pra quem quer. Realmente, e principalmente, né, claramente, a intenção de se refazer o Dragon Ball Super é pra atingir o público novo, tá? Muita gente falando assim, como que vocês têm nostalgia com Dragon Ball Super? Eu tenho, pô, porque eu era criança, faz 8 anos já. Sabe, é muito tempo, cara, é muito tempo. Eu tinha 11 anos, por aí. Então, assim, Dragon Ball Super Remake ele existe para atrair um público novo e também ele é um conteúdo para não ficar sem Dragon Ball, porque a gente tem que lembrar uma coisa, né? Que aí é um ponto principal que eu quero falar sobre isso, que é o quê? Se não existisse Dragon Ball Super Bills, Dragon Ball Super Sagamoro ainda ia estrear no mais cedo possível em 2027, pro final de 2027. Então, assim, não é como se essa produção estivesse ocupando o lugar de Dragon Ball Super Moro. Na verdade, ela só está ocupando um espaço vago. Então, assim, ou você teria Dragon Ball Super Bills em 2026, Dragon Ball Super Moro em 2027, ou você teria nada em 2026 e Dragon Ball Super Moro em 2027. Então eu não vejo lógico você reclamar disso, não é como se realmente estivesse ocupando um lugar um do outro. Né? Dito isso, vamos para as minhas
especulações, né? Que eu espero. Sobre Dragon Ball Super Bills, eu não espero nada demais, tá? Porque não tem nada pra mudar muito lá em relação a mangá e anime. Eu acho que vai ser uma adaptação bem tranquila mesmo, porque não tem muitas diferenças, né? Entre as duas versões. Então, assim, eu acho justo que a gente não espere nada surreal. As dúvidas vai ficar para as próximas temporadas. Primeiro, vai ter próximas temporadas de tudo de Dragon Ball Super, porque aí eu acho que é um ponto muito relevante. Porque assim, o que tá todo mundo assumindo é tipo assim, vai ter Dragon Ball Super pelo menos até a saga do Torneio do Poder. Só que será que vai mesmo? Porque eu não entendi, é um novo começo para Dragon Ball Super. Mas se eles quiserem só fazer esse novo começo? Porque muita gente interpretou essa frase de um novo começo para Dragon Ball Super como vão refazer o anime inteiro. Eu não boto essa minha mão no fogo, não. E eu acho que vão fazer, pelo menos até a saga do Freeza, eu acho que tá até confirmada a saga do Freeza. Mas o resto, será que vão fazer mesmo? Eu acho que vão, tá? Eu acho que não faz sentido você começar um remake para não fazer ele até o final. Mas eu não me surpreenderia tanto se eles não fizessem todas as sagas de Dragon Ball Super Remake. Não me surpreenderia mesmo. Né? Não sei se realmente foi confirmado, tipo... Confirmado literalmente, eu tô falando, tá, galera? De, tipo assim, alguém virar e falar assim... Sim, vamos adaptar Dragon Ball Super inteiro. Pô, aí beleza. Se não é só, tipo, uma frase que dá pra entender isso... É isso que eu queria saber. Outra coisa... E os filmes? Dragon Ball Super Super Hero, ele vai ser adaptado uma hora, porque ele é um arco do mangá também. Então ele vai ser adaptado no anime depois do arco do Moro, do arco do Granola, etc. Agora, o Broly, Dragon Ball Super Broly, será que vai ser adaptado? Eu acho que deveria muito, tá? Eu acho que é um filme que ele deveria, primeiro porque, assim, gente, pra mim é conteúdo a mais, tá? Eu nunca, sei lá, eu vou ser sincero, eu não sou o cara que eu reclamo de ter adaptações de filme, de coisas que a gente já viu. Principalmente se for bem feito, a questão é lógico, as adaptações de Dragon Ball Super foram bem mal feitas, esse que é o problema. Mas se forem fazer um filme bem feito, com uma animação legal, com uma trilha legal, com tudo legal, e expandindo a história, porque por que eu gostaria? Porque o que vazou, né? O que falam do filme de Dragon Ball Super Broly é que ele tem muito conteúdo a mais, que não foi utilizado no filme porque não daria tempo mesmo. Então a gente tem um roteiro do próprio Akira, com muita coisa que não foi pro filme. Eu acho que seria legal a gente ver isso no anime, né? Acho que seria uma coisa bem interessante. E além de ser um conteúdo a mais pra obra, sei lá, eu gostaria, particularmente eu gostaria mesmo. E é isso, eu acho que a gente pode esperar coisas mais fiéis ao mangá, mas com um pé no chão. Por exemplo, eu não sei se eles vão mudar tanto, tá? Eu não sei se, por exemplo, vou pegar um exemplo, Trunks Rage. Ele tem no anime e não tem no mangá. Será que não vai ter nesse remake? Porque, assim, tem muita coisa que é diferente do anime pro mangá, muito diferente. A minha... Perdão, a minha opção, né, o que eu mais gostaria que acontecesse é que eles fizessem uma fusão, entendeu? Eles peguem as melhores coisas do anime, peguem as melhores coisas do mangá e dê pra nós a versão definitiva de Dragon Ball Super. Porque se esse anime for uma adaptação que for seguir a risco o mangá, por exemplo, ele não vai ser a versão definitiva de Dragon Ball Super pra muita gente. Porque tem muita coisa do anime original de Dragon Ball Super que ainda é boa, né? A maior parte é ruim, principalmente até o arco Black, mais ou menos, sim. Mas no geral, tudo, falando de tudo ali, tem coisas boas. Obviamente tem coisas boas que só tem no anime e que não tem no mangá. Então assim, eu acho que a solução não era tirar essas coisas, era fazer um meio termo, né? Pra realmente se criar uma versão definitiva. Eu acho que é isso. Essas são as minhas expectativas, não tem muita coisa além, porque é um remaster barra remake, né? Então também não tem muito que você viajar, tipo, nossa, nova transformação do Goku, não sei o que lá. Eu acho que eles têm que adicionar, se puder adicionar umas ceninhas originais que complementem a história, se for legal, for maneiro, beleza, né? Adaptar coisas do mangá, beleza. Deixar coisas do anime que são melhores que no mangá, beleza também. Eu acho que a gente tem que fazer tudo isso. E é isso, essa é a minha opinião e minhas expectativas sobre Dragon Ball Super Bills. É isso aí, tamo junto, é nóis.